Bom dia, então, na sequência do nosso quarto ciclo de estudos, a reinvenção da política no Brasil contemporâneo, limites e perspectivas, nós agora teremos as contribuições do professor doutor Orlando Fernandes Calheiros Costa, PUC-Rio, e ele vai nos trazer elementos sobre a nova biosocialidade brasileirano, cenário pós-eleitoral, limites e perspectivas. O professor Orlando é doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Museu Nacional, onde coordenou o grupo de estudos de ciência e tecnologia e permanece como pesquisador deste núcleo em antropologia simétrica. Pesquisador sênior do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, coordenando o grupo de trabalho Araguaia na Comissão da Verdade. Atuou também como pesquisador colaborador no Programa de Pesquisa em Biodiversidade do Ministério de Ciência e Tecnologia. Acabou de concluir o seu pós-doutoramento no Departamento de Filosofia da PUC, onde foi também professor visitante. Tem experiência em etnologia ameríndia, antropologia da ciência e também na área dos direitos humanos. Ele, as publicações, tem um artigo que é intitulado Entre Lévi-Strauss e o Diabo, ou algumas notas, né, e a arte na antropologia. E também um outro artigo nominado de O Próprio do Desejo, a emergência da diferença extensiva entre os viventes. Então, é uma alegria tê-lo conosco, muito obrigado pelo aceite a essa participação nesse dia em que o tema e a pauta política nos move, né? Teremos como uma fala inicial e depois um momento para o debate. Tá pegando o som? Tá saindo não, né? Tá desligado, eu acho. Acho que tá desligado. Alô? Tá indo agora? Bem, eu quero começar pedindo desculpas, porque eu acho que eu tô aqui para bancar, vai fazer sentido para a fala que eu vou fazer, eu tô aqui para bancar o idiota, para fazer o papel de idiota, né? Porque quando eu fui convidado, enfim, me foi dado um título, um conceito que eu usei há muito tempo na minha pesquisa, lá no mestrado, que era o conceito de biosocialidade, enfim. E eu me forcei, no lugar de pedir, de solicitar para que o texto fosse mudado, eu me forcei a pensar sobre esse conceito à luz das coisas que eu venho pesquisando ao longo dos últimos 10 anos. Né? Desde 2009 eu trabalho com populações indígenas brasileiras, mais especificamente com uma população tupi-guarani, do sudeste do Pará, eu vou falar já um pouco disso, né? E, enfim, essa reflexão, essa apresentação, né, ela é, de certa maneira, muito pessoal para mim, porque ela vem de uma espécie de ela emerge de uma crise existencial, né? O que um antropólogo, mais especificamente um especialista em mitofilosofia ameríndia, teria a dizer sobre o cenário político nacional, né? Afinal, assim, eu sou antropólogo, não sou filósofo ou historiador, né? Apesar de ter feito meu pós-doutorado na filosofia, e dizer tal coisa implica que, diante de uma questão crítica, como essa que nos assola, ou seja, o que se passou nos últimos meses e o que virá, né, no lugar de recorrer à introspecção, como fariam os filósofos, ou à dimensão diacrônica do evento, como fariam os historiadores, meu papel consiste em passar a questão, né, adiante, para que outrem a descoloque para mim, né, para que outrem a responda de alguma maneira. E quando eu digo outrem aqui, eu utilizo a palavra em seu sentido radical, pois o meu outrem, né, aqueles com os quais vivi por cerca de 18 meses, com os quais eu vivi por cerca de 18 meses no que restou das florestas no sudeste do Pará, são os Aicauara, um povo tupi-guarani. E aqui começam os problemas, né, porque afinal tratam-se daqueles que, como bem colocou Clastres, e também em certa medida Deleuze, foram excluídos do pensamento pelo Ocidente. Aqueles que, ao lado das crianças, dos loucos e até bem pouco tempo das mulheres,
foram tomados como incapazes de pensar verdadeiramente e, portanto, incapazes de contribuir para uma reflexão propriamente relevante sobre o que quer que seja. Mesmo sobre sua própria vida, diriam alguns, eles têm pouco a dizer. E veja que aqui estou incluindo os próprios antropólogos no processo. Afinal, mesmo quando o pensamento ameríndio é levado a sério, isto é, quando o antropólogo afirma que ele diz alguma coisa de relevante, seu escopo costuma ser reduzido aos limites do mundo vivido dos próprios indígenas. Estou pensando aqui em algumas frases do Lévi-Strauss, por exemplo. Bem, se estivesse conformado com esse cenário, diria que devo me calar enquanto antropólogo e que devo me calar no geral. Afinal, não creio que a minha opinião individual seja relevante para esse contexto. Afinal, não estamos aqui no Twitter, né? Enfim. Ou reduzo a minha participação à forma como meus amigos do Sororó, o nome da terra indígena, do Zaqueuara, supostamente experienciam as consequências locais da conjuntura política nacional, os efeitos da ação do Estado em suas vidas, etc, etc. Que me perdoem pela franqueza, mas as duas alternativas me parecem igualmente patéticas ou tolas, para utilizarmos uma palavra que tem um peso filosófico. A minha questão aqui é me perguntar, e se pudéssemos ir além ou aquém dessas duas alternativas? E se rompêssemos com o modelo recognitivo do pensamento, ou com aquilo que Deleuze bem definiu como variações de desvianças em função do homem branco, e efetivamente levássemos a sério aquilo que os Zaqueuara dizem sobre o poder opressivo dos brancos? E sobre seu mundo político. Se levássemos isso tão a sério quanto levamos, por exemplo, as célebres proposições de Hannah Arendt sobre totalitarismo. E afinal, aqui estamos falando de uma população que entende bem do assunto. Trata-se de um povo que não apenas experienciou o fascismo, o totalitarismo, e sobreviveu, e aqui adoto o vocabulário deleuziano para falar sobre o assunto. Trata-se de um povo que escapou do aniquilamento da mão dos brancos durante o contato, quando sua população, quando se viram reduzidos de 2.000 pessoas para apenas 30 em apenas 3 anos. Um povo que, não obstante, fora escravizado pelo exército brasileiro durante a campanha contra a guerrilha do Araguaia, e que teve a sua aldeia transformada num campo de concentração, porque não há outra palavra para definir o que aconteceu ali no Sororó. Para quem não sabe, os Zaqueuara são o único povo, e isso explica a minha participação, explica a minha participação na Comissão Nacional da Verdade. Os Zaqueuara foram o único povo indígena que foi, até o momento, que foi julgado e considerado anistiado político, né? Isso em 2014. Justamente por essas violações do exército brasileiro durante a campanha do Araguaia. Enfim. Não estamos falando apenas disso, estamos falando de um povo cuja existência, sua própria natureza, como bem colocou Clastres, é marcada pela resistência, pela renúncia ativa a esse tipo de experiência opressiva que, segundo eles, e que segundo alguns autores, alguns filósofos que nós gostamos, caracteriza justamente a existência ocidental. E uma experiência que, segundo os próprios Zaqueuara, pode emergir no interior de seus próprios sócios. Isso é um ponto importante. Bem, aviso aos presentes que este é justamente o objetivo dessa apresentação, melhor, deste ensaio, pois trata-se aqui efetivamente de ensaiar e experimentar, no sentido pragmático do termo. Enfim, o objetivo aqui é de estabelecer uma aliança com o pensamento Zaqueuara e descolocar a pergunta a respeito do que se passou nos últimos meses. No entanto, antes será necessário uma pequena manobra de camelô. Aqui estou uma expressão do Lévi-Strauss. Isto é, uma rápida demonstração do funcionamento da maquineta que pretendo vender aos presentes, para que não achem, sobretudo, que se trata de um ato voluntarioso ou de mais um caso de um antropólogo que se deixou mistificar pelo pensamento nativo. Bem, aqui está a parte 1, o idiota. Falei para vocês que a minha função aqui é fazer papel de idiota. Em uma conferência que foi publicada num livro chamado En Medio de Spinoza, se não me engano o nome do artigo é Razão e Demência, Spinoza e a Política, Deleuze afirmava que fazer-se de idiota será sempre a função da filosofia. Pode não parecer, mas se trata de uma definição profunda de seu próprio projeto filosófico, como ficou evidente em seu último livro escrito ao lado de Guattari, O que é a Filosofia, onde o idiota adquire o estatuto de um personagem conceitual. Nesse livro escreveram: o novo idiota não quer, de maneira alguma, evidências. Não se resignará jamais que 3 mais 2 seja igual a 5. Ele quer o absurdo. Não é a mesma imagem do pensamento. O antigo idiota queria o verdadeiro, mas o novo quer fazer do absurdo a mais alta potência do pensamento, isto é, criar.
Peço desculpas, mas não será o caso de discutirmos aqui o papel dos personagens conceituais na obra desses autores. Me faltaria tempo e, sobretudo, competência para fazê-lo. Creio que o objetivo que me proponho aqui, bastaria dizer, é que para Deleuze e Guattari, estes, os personagens conceituais, constituem os elementos fundamentais de qualquer esforço filosófico propriamente dito. E não basta isso apenas, pois o que nos importa, o que nos interessa, é menos uma exegese do pensamento deleuziano, uma hermenêutica do antiédipo, do que delimitar o papel do idiota neste ensaio. Enfim, o que nos interessa é o idiota, mais especificamente, o efeito que ele exerce sobre o pensamento, desacelerando, pois, em si mesmo, o personagem estabelece uma resistência à maneira como uma determinada situação lhe é apresentada, recusando-se a sucumbir às urgências, à necessidade do consenso que usualmente mobilizam o nosso pensamento e a nossa ação. O idiota resiste não porque esteja diante de um ato de falseamento, não porque as urgências sejam mentirosas, mas porque talvez exista algo de mais importante. Com efeito, o idiota faz presença, ou como diria Whitehead, ele escreve um interstício. Não é por coincidência que Philippe Meng, em seu livro Frère idiot, la politique de Deleuze, fazer o idiota, política em Deleuze, bancar o idiota, a política em Deleuze, afirme a idiotia como aquilo que efetivamente resiste, pois tão somente ela, ao pôr em suspensão determinados valores consolidados pela doxa, nos permite experienciar uma outra maneira de pensar e agir. Não é meu, não. Tá. Eles estranhos aqui. E porque eu vou falar de feitiço, pode ser isso. Valores consolidados pela doxa nos permite experienciar uma outra maneira de pensar e agir, e assim, portanto, resistir. Tudo bem? Acho que foi. Tá. Mas resistir ao que propriamente? Bem, nos termos da leitura que Meng faz da micropolítica deleuziana, trata-se de resistir à regulação e controle dos fluxos do capitalismo, aos fluxos monetários, internacionais, populacionais, enfim. Trata-se também de deter os movimentos nômades que caracterizam esse tipo de regime. Trata-se de capturar a gramática da resistência. Com efeito, Meng, à maneira de Deleuze e Guattari, propõe que uma reconfiguração das lutas políticas, um movimento que se mostra cada vez mais urgente e necessário, especialmente diante do cenário político nacional, requer uma reconfiguração do próprio pensamento, melhor dizendo, da imagem que o pensamento dá a si mesmo sobre o que significa pensar. Resistir, portanto, passa pela elaboração de uma nova linguagem da descrição, uma que seja aberta ao virtual. Movimento que, por sua vez, coloca o idiota no centro do pensamento. E esta é uma diferença que faz toda a diferença. Pois o idiota, o novo idiota, ao contrário do antigo, como dizia Deleuze, não traz consigo a posição de sujeito universal, a perspectiva cavaleira a partir da qual promulga as condições absolutas do próprio pensamento, a sua reta natureza, subjugando ao modelo da recognição, ao modelo moral, ao naturalismo, enfim, como quisermos chamar. Com outras palavras, trata-se de, entre outras coisas, um ser, um personagem conceitual, destituído da autoridade de falar em nome dos demais povos, ou seja, de um que é incapaz de ditar as regras do encontro com outrem, isto é, de determiná-lo enquanto incapaz de pensar verdadeiramente. Esta incapacidade de ditar as regras do encontro é fundamental para o esforço que estamos citando aqui, para este ensaio, pois trata-se aqui de não sucumbir ao consenso em busca de uma nova maneira de pensar e agir, e, portanto, de resistir às pressões do capitalismo. E, para tanto, é fundamental estar aberto ao absurdo, a essas linguagens estranhas que compõem o fora do nosso pensamento. Alguma dos maiores e melhores resultados desse tipo de operação, da potência deste ato, estão na obra de Isabelle Stengers, autora que ao longo das últimas 2 décadas, sobretudo, vem se dedicando sistematicamente à produção de alianças com essas linguagens estranhas, usualmente desprezadas pelo idiota de outrora, aquele que aspirava à verdade. Por exemplo, na forma como esta recorre ao vocabulário da feitiçaria para caracterizar, no sentido Foucaultiano do termo, o capitalismo. E assim o faz, pois descrevê-lo sob esses termos como um sistema de feitiçaria, e há aqui todo um rigor para fazê-lo, não se enganem, já constitui em si mesmo uma forma de resisti-lo.
A filosofia aqui se desdobra sob a forma de um verdadeiro descarrego, uma prática de desenfeitiçamento necessária. E isso segundo a própria autora, como fica evidente no subtítulo do livro. O nome do livro é literalmente A Feiticeira Capitalista, Práticas de Descarrego. Poderíamos citar ainda a maneira como a mesma autora opta por traduzir o horizonte cataclísmico que se desenha por conta das mudanças climáticas, ou o antropoceno, se preferirem, sob os termos de uma intrusão de Gaia. Bem, trata-se aqui, com efeito, de retirar essas outras tradições interpretativas, usualmente neutralizadas sob o termo cultura, devaneio e loucura, da suspeição e que foram mantidas, sem, no entanto, submetê-las ao juízo dogmático do modelo geral da recognição. E, de fato, a questão aqui não é saber se devemos tomá-las enquanto erros, exemplos do estado negativo do pensamento ou como elementos do verdadeiro. Trata-se de propô-las à nossa reflexão enquanto utensílios do nosso pensamento. Dito de outra maneira, significa interpretar, a partir de nossos próprios termos, a lógica que este ou aquele outro pensamento põe em funcionamento e, a partir de um confronto com o limite de nossas categorias, torná-la parte de nossa própria empresa filosófica. O que se propõe no sentido técnico do termo, é pensar um acontecimento, isto é, o produto simultaneamente improvável e lógico de encontro, no qual o que está em jogo não é a descrição de uma relação entre familiares, por exemplo, um pensamento e algo que possa lhe conceder ou reafirmar o seu estatuto de verdade, mas a relação entre um determinado saber, o nosso, e um fora que, apesar de ser originalmente estranho, será capaz de afetá-lo. Nos termos propostos por Clastres, em um artigo de 1968, em homenagem a Lévi-Strauss, trata-se de uma prática de sentido que não mais se imagina nos termos de um discurso sobre o outro, como interpretação, mas antes nos termos de um diálogo, de uma composição com aqueles que originalmente foram excluídos do próprio ato de pensar, aqueles que, da perspectiva do Ocidente, estariam além e aquém da razão. A noção de diálogo aqui admite um sentido bastante característico, distinto daquele que costuma se atribuir ao termo na filosofia e nas humanidades no geral, pois não consiste em simplesmente reproduzir o pensamento do observado ou incorporá-lo ao modo da fenomenologia. Em suma, não consiste em estabelecer uma suposta relação direta com este discurso. Pelo contrário, consiste em prepará-lo, elaborá-lo para que ele possa, de alguma maneira, reverberar nos termos de nossa própria empresa de sentido, para que possamos, de alguma maneira, experimentá-lo filosoficamente. Parafraseando Deleuze, consiste em produzir entre eles, entre o discurso do analista e do outro, uma semelhança por meios que não sejam semelhantes. Tal operação, a base do diálogo, consiste em tratar as ideias expressas por esse outro pensamento enquanto conceitos, e isso implica em determinar a matéria do real por eles acionadas. Um diálogo, assim, que se interessa menos pelo modo de pensar indígena do que pelos actantes que compõem o horizonte deste pensamento, que se interessa pelo mundo que seus conceitos fazem emergir. Nosso objetivo aqui, salvo as devidas proporções, é ensaiar isto. É justamente recorrer a uma outra linguagem da descrição para dar conta de um problema que julgamos inteiramente nosso próprio contexto político. Nesse caso específico, recorrer à mitofilosofia ameríndia para dar conta daquilo que se passa no Brasil. Afinal, reitero, estamos falando daqueles que efetivamente resistem a isso. De fato, entre os Aicquewara, ser índio implica necessariamente um ato de resistência. Ser índio pressupõe uma fuga, semin, como diz em seu próprio idioma. Nós outros fugimos, dizia Al-Açaí, então o mais velho dos xamãs Aicquewara, falecido recentemente. Sempre que lhe inquiria sobre aquilo que estava no seio da diferença entre os não indígenas, os brancos, e os indígenas. Al-Açaí me dizia isso, nós outros fugíamos e complementava. Os camará, forma como designam os brancos em sua própria língua, preferiram permanecer na cidade. Uma frase que não é tão simples quanto podemos imaginar a princípio, sobretudo pelo fato de que, segundo a mitofilosofia que meu saudoso amigo atualizava, a diferença entre brancos e indígenas é sobretudo uma diferença corporal, uma diferença fisiológica. Sei que não estou entre etnólogos e, portanto, essa frase deve gerar algum... Deu um reflexo ruim aqui. Não, tudo bem. Sei que não estou entre etnólogos e, portanto, essa frase deve gerar algum estranhamento diante da nossa cosmologia espontânea, multiculturalista, né, que concebe que todos temos os mesmos corpos, só mudamos a cultura, o espírito, enfim. Por essa razão, se faz necessário abordar um dos aspectos mais basais do nosso entendimento sobre as tradições interpretativas ameríndias. O papel fundamental que a noção de corpo tem entre eles. Bem, como não temos espaço aqui para uma revisão do tema, que o tema merece,
Basta dizer que no fim da década de 70, em um artigo sobre a noção de pessoa, Antônio Seeger, Roberto da Mata e Vieira de Castro afirmaram que o corpo e os processos a ele relacionados são centrais para os ameríndios. E aqui cito: a originalidade das sociedades tribais brasileiras, de modo mais amplo, sul-americanas, reside numa elaboração particularmente rica da noção de pessoa, como referência especial à corporalidade enquanto idioma simbólico focal. Ou, dito de outra maneira, sugerimos que a noção de pessoa é uma consideração do lugar do corpo e uma consideração do lugar do corpo humano na visão que as sociedades indígenas fazem de si mesmas são caminhos básicos para uma compreensão adequada da organização social e cosmologia dessa sociedade. Foi o próprio Vieira de Castro que anos mais tarde retomou a questão da corporalidade ameríndia em sua célebre teoria do perspectivismo ou multinaturalismo. Tânia Souza Lima, que também é co-criadora dessa teoria, tem que ser citada aqui. Segundo o próprio, falei do Eduardo porque é o artigo dele que eu vou citar, né? Segundo o próprio, para diversos povos ameríndios, o mundo é habitado por diferentes espécies de sujeitos, ou pessoas humanas e não humanas que o apreendem segundo pontos de vista distintos, relacionados aos seus corpos. Não se trata, com o efeito, daquilo que concebemos como relativismo multicultural, que supõe uma diversidade de representações subjetivas e parciais, incidentes sobre uma natureza externa, una e total, indiferente à representação. Os ameríndios propõem o oposto, uma unidade representativa ou fenomenológica, aplicada indiferentemente sobre uma radical diversidade objetiva, uma só cultura, múltiplas naturezas. Uma perspectiva não é uma representação, porque as representações são propriedade do espírito, mas o ponto de vista está no corpo. Ser capaz de ocupar um ponto de vista é certamente uma potência da alma, mas a diferença entre os pontos de vista não está na alma, pois esta, formalmente idêntica através das espécies, só enxerga a mesma coisa em toda parte. A diferença é dada pela especificidade dos corpos. Este é o ponto fundamental. Para os ameríndios, a diferença é dada pela especificidade dos corpos. Contudo, seus corpos são outros. Não são os corpos genéticos com os quais estamos acostumados. Seus corpos são construídos ao longo da vida por meio de relações sociais. O corpo ameríndio não é uma unidade fechada, mas um campo, um mapa de afetos e relações. Dito isto, não é de se estranhar que os Aykewara afirmem que todo vivente, a qual é, como chamam, isto é, todo aquele que possui um corpo, possui um caminho, uma trilha, que o define. Melhor dito, todo vivente se define pela trilha que percorre. Com efeito, é homem, é ou mulher, ou animal, enfim, todo aquele que caminha enquanto tal, todo aquele que percorre o caminho que é próprio dessa espécie, classe, sexo. Ser gente, humano, ou mulher, enfim, ou homem, ou cachorro, enfim, qualquer coisa, por exemplo, corresponde a agir, fazer a agir e fazer como tal, a falar como tal, a se comportar como tal. Mas qual seria a relação entre os diferentes aspectos da vida? Qual seria a relação entre gênero e taxonomia? Como resposta, os Aykewara se remeteriam àquilo que denominam em sua própria língua como putar, em português, querer ou desejar. Explico. Segundo meus amigos, o caminho de um vivente, qualquer que seja, e o desdobramento de seus desejos, é o desdobramento de seus desejos. A filosofia nativa é um tanto explícita quanto a isso. Somos, e portanto nossos corpos o são, em todos os aspectos, em todas as modulações possíveis, uma consequência daquilo ou daqueles que desejamos e, ainda, da maneira como desejamos tais coisas ou seres. E aqui atingimos um ponto fundamental, pois nem todos que possuem um corpo, todos os viventes, desejam verdadeiramente. Isso tem uma consequência profunda na formação de seus corpos. Entre os humanos, né, aqueles que os Aykewara chamam de Awa, né, Awa é humano, existem aqueles que realmente desejam, aqueles que e esses são chamados de Awa-eté, pessoas verdadeiras, e aqueles que, enfeitiçados, simplesmente reproduzem os desejos de outrem. Os primeiros, os Awa-eté, seriam os indígenas, que fugiram da cidade para se manterem capazes de resistir à sua influência e, assim, permanecer desejando verdadeiramente. Os segundos, como os presentes já devem imaginar, são os brancos. Aqueles que, segundo os Aykewara, sucumbiram à influência da cidade, né, e se tornaram incapazes de desejar. E aqui é importante frisar que para os Aykewara é possível que tanto um Awa-eté, né, um indígena, sucumba à influência da cidade, tornando-se assim um branco, quanto estes brancos se tornem Awa-eté, né, indígenas, pelo menos alguma medida, não são dimensões absolutas, né? Então é possível que dentro da cidade existam indígenas, né, em determinada potência.
Mas, por enquanto, vale salientar que, da perspectiva do Zakiwara, os brancos são ainda espectros por engano. E o Itererangawa, uma palavra que encontramos o sentido uma palavra que necessita, cujo sentido encontramos na escatologia Zakiwara. Mais especificamente, no fato de que a morte, para meus amigos, se apresenta como uma destruição quase total do sujeito. O Zakiwara não acredita em vida após a morte. Quase, disse, pois desse evento emergem duas entidades, diriam Zakiwara. Duas entidades que escapam, fogem, semim de seu cadáver. Trata-se, utilizando de termos consolidados pela tupnologia, né, de um duplo, aquilo que meus amigos chamam de Ta'ua, né, um espectro, e a Uiterera, do vivente. Ou nos termos da glosa nativa, o seu feitiço, o seu bicho. Elementos que não podem ser confundidos com o vivente, com aquele que denominam a qual é, né, o vivente, a qual é. O companheiro, o duplo, por exemplo, seria antes uma espécie de inimigo, a qual é íntimo daquele que viveu. Íntimo, pois não apenas coabitou seu corpo, que de uma perspectiva nunca passou de uma maloca, né, ou seja, para o Zakiwara, esse duplo que vive dentro de cada um de nós, não sabe, ignora a nossa existência, nós somos a maloca onde ele vive. Esse é um tema clássico da etnologia, né? O duplo e o vivente se ignoram. Contudo, ainda assim, o inimigo seria incompossível que vê a noite como se fosse dia, né? Que vê a nossa noite como se fosse um dia, e que toma nossos parentes, né, como se fossem suas presas preferidas, os urus. O espectro, o Iterera, por sua vez, sequer poderia ser compreendida como um ser. Trata-se, como diziam, de uma coisa, em seu estado mais bruto, um objeto, algo que age como se fosse uma gravação do vivente, um videotape, um robô. Trata-se, em suma, de uma imagem onga liberta do cadáver que se limita a repetir de maneira patética seus antigos movimentos. Os Zakiwara, quando assistiram Walking Dead, eles me disseram que as Uiterera eram como se fossem os zumbis do Walking Dead, né? Os Camará, né, nós, brancos, à maneira dos espectros, né, desses mortos-vivos, vivem sob o signo daquilo que meus amigos chamam de o signo do caminho da anta, o tapirarapé. Isto é, aqueles que, como os tapirídeos, vivem presos em um único caminho, sempre condenados a repeti-lo, né? Para quem não sabe, a anta, e acho que daí que deve se originar a ideia de que a anta é um bicho burro, a anta é muito fácil de caçar porque ela sempre faz o mesmo caminho. Então, se você encontra o rastro de uma anta, basta você ficar ali esperando que ela vai voltar pelo mesmo caminho e você pode abatê-la. Então, um índio achar um rastro de anta, é certo que ele vai ter janta nesse dia. Enfim, como as antas e como os espectros brancos vivem sempre condenados a repetir seus caminhos todos os dias. Coisa que os Zakiwara se compraziam em me apontar, né, compraziam em me dizer apontando para os pontos de ônibus lotados na cidade de Marabá pela manhã. Isso parecia para eles completamente surreal, né? Enfim. No entanto, o que inquieta meus amigos não é apenas a rotina, a repetição, mas o fato de que os moradores da cidade reagem a ela de uma maneira descontraída, como se estivessem diante de acontecimentos perfeitamente normais. O que lhes surpreende é a trivialidade daquilo que consideram verdadeiramente grotesco. Quando eu digo isso, eu não estou fazendo, não é um simples jogo de linguagem. Vai que consideram grotesco o fato de que nós, brancos, fazemos as coisas sempre nos mesmos horários, que meio-dia todos nós almoçamos, que nós acordamos, vamos para o trabalho todos juntos. Isso para eles a pornográfica não atinge o sentido. É como se eles estivessem vendo algo que lhes ofende, né? Porque justamente aquilo que caracteriza a sua vida é a capacidade de se colocar seus próprios problemas, colocar seus próprios horários, seguir sua vida segundo seus próprios determínios, né? Com efeito, caminhamos como as antas, mas também como os espectros, pois não apenas seguimos por um único caminho, como fazemos seguindo os desígnios de outrem, desde que na maior parte do tempo chamam apenas de inimigo. E esse inimigo, ou inimigo, né, na verdade é o diabo. O diabo, enfim, os Zakiwara foram contatados por um frei na década de 50, primeiro contato, e aí desde então a figura do diabo, né, diabo cristão, se tornou fundamental para os Zakiwara, né? Ser espectro por engano, portanto, implica numa certa relação com uma influência alógena. Significa existir a maneira dos espectros, a maneira destes que nada desejam propriamente, que tão somente se movem segundo os desejos de outrem. Neste caso, desejos que afirmam emanam dos objetos industriais, que deles saem sob a forma de uma fumaça, especialmente dos carros, mas também dos rádios, das geladeiras, dos celulares, etc., que contamina seus portadores.
Não sendo suficiente, esta fumaça sobe aos céus e cai continuamente sob a forma de uma chuva tóxica invisível, continuamente sobre a cabeça da humanidade. E isso nos enfeitiça, diziam-me, sobretudo os mais jovens, mais frágeis, tornando-os irracíveis, libidinosos, sovinas, mentirosos, induzindo-os a beber cachaça e a, sobretudo, comprar mais coisas das quais não precisam, né? Porque as mercadorias, elas são solitárias, então elas precisam de muito, elas estão querendo sempre companhia. Então por isso que a gente está sempre comprando coisas. E assim nos contaminamos ainda mais, cada vez mais, tornando-nos viciados. Coisas que diziam em meu próprio idioma, né? Em suma, não existe uma palavra para viciado em Aikiwara, né? Eles usavam, toda vez que eles iam falar isso, eles falavam viciado. O branco é viciado nos objetos. Em suma, nos importa que, enfeitiçados, os brancos tornam-se gradualmente submissos aos desejos que estes objetos trazem dentro de si, os desejos do inimigo. E assim acontece, pois o inimigo, lembra, o diabo, é o dono das coisas, dono dos objetos de toda sorte, das flechas, dos celulares, e foi ele que as inventou e que as jogou no seio da humanidade para justamente criar a diferença e a desordem e o conflito. E aqui a gente está falando de uma população que até o contato não tinha nenhum tipo... Os Aikiwara até o contato eles eram, digamos, o pastiche do primitivo, né? Primitivo no sentido de que os Aikiwara produziam pouquíssimos objetos, um arco e flecha, um tipo de diadema, mas não tinham nenhum tipo de indumentária corporal, não tinham saias, não faziam bancos. Suas malocas eram consideradas malocas pobres, porque eram malocas, sei lá, pouquíssima tecnologia, sentido de construção, né? Mas em compensação, a cosmologia Aikiwara é totalmente desdobrada. E aqui atingimos o fundamental. Esta forma de desejar, viciada, industrializada, segundo meus amigos, é incapaz de incorporar a diferença. Com efeito, nossa existência, dos brancos, portanto, nossos corpos, replicam a natureza dos objetos industriais que nos viciam e, portanto, o desígnio daqueles que é o seu dono, o inimigo. Objetos cujo vetor aponta na direção sempre do mesmo, da reprodução, né, enfim, da reprodução industrial, de uma identidade massificada, única e unívoca. Não por outra razão, enxergamos os corpos divergentes, aqueles que existem de maneira distinta, como corpos estranhos. E usa essa expressão no sentido epidemiológico do termo. Não é por outra razão que, dizem os Aikiwara, nós brancos dedicamos a nossa existência e essa nossa verdadeira vocação à destruição e submissão daquilo que nos afronta apenas por ser distinto. Por isso, nos dedicamos ao genocídio. Tudo se passa como se aqui estivéssemos diante de uma biosocialidade compulsiva, para nos utilizarmos do conceito de Rabinov, mas de uma outra maneira. Contudo, não há nada, segundo meus amigos, de propriamente novo a respeito disso. E digo isso porque eu passei os últimos 3 meses entre os Aikiwara. Cheguei dos Aikiwara em outubro, então acompanhei toda a ascensão do Bolsonaro lá dentro, né? E eles acompanhavam, eles são verdadeiramente viciados em política hoje em dia, então acompanhavam esse processo de uma maneira bastante interessada. Pro meu desespero, eu estava desesperado lá entre eles, achando que isso era a ascensão do fascismo, enfim, tomou-se conta no Brasil, e os Aikiwara simplesmente me consolavam, dizendo que não havia nada de novo nisso. Não havia nada de propriamente novo a respeito disso. Com efeito, é exatamente isso que os brancos sempre fizeram. É isso que caracteriza sua existência, seus corpos. Caracteriza sua existência e seus corpos. A única diferença é que agora eles voltaram os vetores dessa destruição para dentro de sua cidade. Ou seja, aquilo que os brancos faziam para fora, agora agora se dedicam, se mobilizaram para fazer no seio de seus próprios sócios. Aquilo que até então era dedicado ao outro, agora está dedicado ao outro intestino. E digo isso porque para os Aikiwara e demais indígenas, esse processo de extermínio sucessivo nunca parou, mesmo em anos. A gente está falando de uma população que está ali na área de influência de Belo Monte. Então vocês imaginam o que essa população sofre, né? Justamente foi a época que eu cheguei, né, entre os Aikiwara em 2009, né? Tipo, fiquei 2009, 2011, 2012 todo lá. Então eu peguei diretamente os impactos de Belo Monte sobre eles, assim, como transformou a vida deles, que já era difícil e miserável. Chegou até caso de a população passou fome nessa época, enfim. Agora, segundo os mesmos, nos organizamos para eliminar aqueles que, mesmo entre nós,
mostram-se capazes de desejar verdadeiramente, ainda que em instâncias que para os Aikiwara não sejam tão significativas, né? Nos organizamos para exterminar os corpos distintos que emergem no seio de nossa própria sociedade. Os corpos que fogem, corpos livres em suma. Isso eu estou reproduzindo a própria palavra dos Aikiwara. É assim que os Aikiwara descrevem o Brasil, como essa grande máquina de destruição de corpos livres, desses corpos que escapam. Essa grande máquina de conversão e produção de corpos em uma escala industrial. Para concluir, enfim, noto que a análise dos Aikiwara me lembra muito a história que nós mesmos contamos a respeito da emergência dos campos de concentração, que nascem como dispositivos coloniais, a experiência espanhola, inglesa, enfim, e durante a Segunda Guerra Mundial se tornam dispositivos de controle intestino em alguns países europeus. Estou aqui pensando em algum trabalho do Agamben, enfim. No entanto, o que mais me chama a atenção são as ressonâncias óbvias da situação dos chamados, muitas vezes de maneira irônica, movimentos identitários, que tornaram-se os grandes inimigos da nação. Algo que, é bom lembrar, não é exatamente uma exclusividade da direita. Vou precisar lembrar as pessoas de quem foi a autora da frase: o governo não pode ceder a minorias identitárias com processos irreais. Por fim, a forma como meus amigos desenham os movimentos das massas citadinas me lembra, e muito, as ideias de Arendt a respeito da demência totalitária ou da renúncia do pensamento, ou o trabalho de Clement Rosset sobre o princípio da crueldade. E digo isso não para considerar o pensamento indígena alguma dignidade, como se dissesse, veja, até eles são capazes de perceber tal coisa, mas para fazer-o ressoar e expandir aquilo que nós mesmos já dissemos a respeito desses fenômenos. E essa tarefa, creio, é crucial para o momento de agora. E é essa tarefa que vou me dedicar aos próximos anos. Por isso eu disse que esse texto é um ensaio do que eu pretendo fazer, me concentrar enquanto antropólogo, ou o que é que eu seja nesse momento. E talvez esse seja um dos caminhos para resistir nesses tempos sombrios. Afinal, sempre bom lembrar das fortes e precisas palavras de Ailton Krenak, ditas após a eleição de Bolsonaro. Somos índios, resistimos há 500 anos. Eu fico preocupado se os brancos vão resistir. É isso. Obrigada pelas contribuições, professor Orlando, que trouxe outras vozes, né, para contribuírem no nosso debate de hoje. Muito, muito importante, muito obrigada. E na sequência, então, temos um tempo para aprofundar um pouco isso tudo que tu nos trouxeste, né? Quem quer contribuir com esse debate? Ninguém. Ninguém. Está todo mundo matutando, né? Porque tem muitos elementos. Por favor, professor. Eu não vi eu conheço um pouco da perspectiva do perspectivismo. Achei, assim, pelo menos, acho que peguei 40% da sua fala. Muito forte como você colocou essa questão não se trata de uma representação sobre o mundo compartilhado, né, mas sim da construção, eu entendi bem, da construção, né, de um mundo, de uma relação com o mundo e de um acesso não só um acesso, mas a produção de uma realidade distinta. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre como que se dá, um pouco mais sobre essa questão da participação política porque uma das questões clássicas, obviamente, do estudo, né, desse tema no que se refere à política, que é o tema aqui, é a compatibilidade ou incompatibilidade, né, divisões de mundo, a questão da cultura política. Então eu queria te ouvir um pouco mais sobre a cultura política. Eu sei que você já falou, mas que a gente poderia chamar da cultura política dos seus amigos, né? E o que a gente poderia, além, obviamente, do que você poderia trazer um pouco mais sobre isso? Podemos de imediato? Minha questão é mais uma curiosidade, talvez para localizar a tua fala. Seria interessante contar em síntese de onde se localiza esses teus amigos.
onde localiza a questão de Belo Monte, entende? De pudesse explicar um pouquinho mais a partir da gênese, digamos assim, do onde tu, né? Não sei se me entende. Sim. Ajudaria um pouco a localizar a tua análise, que é muito interessante, fascinante até. Podes dar o retorno e daí, enquanto isso, a gente vai matutando um pouquinho mais? Tá, só vou começar de trás para frente. Os Aiqueuara, eles estão ali no sudeste do Pará, né? Ali na fronteira, literalmente uma parte da terra na beira do Araguaia, ali entre Xambioá e Marabá. Porque ali é passagem para... Ali está na área de influência secundária de Belo Monte, porque, por exemplo, caminhões da Votorantim que levam, por exemplo, Porque, na verdade, é o seguinte, pra gente que é do sul, Rio de Janeiro também, mas enfim, tudo sul, passou ali de Mato Grosso, tudo fica muito parecido. O Pará não existe, né? O Pará não é um estado. O Pará é muito maior do que está no mapa, já começa por aí. E eles são 3 estados, né? Assim, culturalmente, assim, você consegue ver 3 estados distintos. Ali é o estado de Carajás. Ali é o Carajás. E a capital do Carajás, quando eu cheguei lá, sobretudo, estava essa campanha pela separação dos estados, né? A separação do Pará entre Carajás, Pará e Tapajós. E ali Marabá seria a capital de Carajás. Né? E justamente visando o desenvolvimento por conta de Belo Monte. Belo Monte teve um papel crucial nessa economia política, que era justamente produzir esse movimento de independência. Por exemplo, o Tapajós estava mirando ali esqueci o nome da hidrelétrica que iam fazer ali na terra dos Munduruku. Né? Porque esses grandes empreendimentos... em Santarém, mas assim, Santarém seria a capital de Tapajós, para absorver o crescimento econômico que viria por conta dessa hidrelétrica. Mesma coisa Marabá. Cresceu Marabá, assim, quando eu cheguei em Marabá não tinha nada, assim. Hoje Marabá tem shoppings, né? Tipo, em menos de 10 anos a cidade duplicou de tamanho, inclusive todos os problemas sociais que vêm com isso também triplicaram, né? Ali aquela região se tornou a região mais violenta do país, né? Vocês sabem, ali Belo Monte, Altamira, são todas as regiões mais... Altamira é o município mais violento do país, se não me engano. Enfim, e não só ali a região onde os Aiqueuara vivem sofreu esse crescimento demográfico e populacional por conta das pessoas que estavam apostando que ali se tornar a capital do Carajás, do novo estado, como vários, por exemplo, o cimento que é levado para Belo Monte é retirado pela Votorantim na terra ao lado da terra indígena. Né? A terra indígena da Aiqueuara, ela é cortada por uma BR, a BR-153, que foi criada durante a campanha contra a guerrilha do Araguaia, justamente, que chamava OP2 na época, justamente para aquele célebre caso do resgate do Cabo Rosa, enfim. Então, esses caminhões gigantescos da Votorantim passam por ali gerando, enfim, destruição, todos esses processos que a gente sabe que uma estrada gera lá. Então, assim, os Aiqueuara, então, eles estavam ali do lado do furacão, né? O Belo Monte, Altamira estava sendo destruído e os Aiqueuara estavam pegando todo o processo. As pessoas estavam indo morar em Marabá, as cidades do lado estavam se organizando porque justamente estavam falando, olha, vai ter que ter madeira para levar para lá. Então, toda a região começou a ser devastada, sabe? Tipo, o preço das coisas triplicou na região, triplicou. Os Aiqueuara, imagina, uma população que monetariamente dependia essencialmente de projetos como Bolsa Família, né? Já tinha um poder aquisitivo muito pequeno, pauperizou. Por isso que eu falei que teve um problema em 2011, a população começou a passar fome. Porque os Aiqueuara são confinados numa terra de 20 mil hectares. Né? Para uma população indígena de 600 pessoas é pouco, muito pouco. Então, os Aiqueuara, por conta da inflação local, os Aiqueuara se pauperizaram de uma hora para outra. Assim, eles não tinham mais capacidade de alimentar uma família. As pessoas pararam de ter capacidade de alimentar uma família. Esse foi um dos processos que teve lá. Fora aumento de violência, fora aumento, enfim, de outras coisas, degradação ambiental e tudo mais. A região começou a sofrer processo de desertificação por conta dessas... Aí fora que tem uma outra questão que teve na esteira de Belo Monte, a CEMA, né, Secretaria de Meio Ambiente no Pará, aprovou um monte de mineradoras, projetos, enfim, uma mineradora chamada Dow Corning, ela está a 1 quilômetro da terra indígena, é 1 quilômetro assim, da terra indígena, o buraco a entrada faz fronteira com a terra indígena, o buraco dela está a 1 quilômetro, assim, pela legislação ambiental tem que ser uma distância bem maior aqui, se não me engano, é quase 80 quilômetros. Enfim, essas coisas do Brasil profundo, né? E sobre a cultura política Aiqueuara, assim, não sei exatamente, porque se eu for porque
porque assim, o Zé Kewara, quando eu cheguei lá, eles tinham um processo de ocupação do Estado, né? Eles estavam numa ideia de se lançarem quanto força política local, porque imagina, uma cidade próxima chamada Brejo Grande do Araguaia, o Zé Kewara constitui 40% dos eleitores da cidade. E aí eles começaram a vender o cacife deles para isso, né? Em troca o Zé Kewara, eles praticavam uma realpolitik local num nível assim de sobrevivência. Então, olha só, vamos transferir nossos votos para cá e aí vocês nos ajudam com alguma coisa, né? E aí depois eles começaram a ver que eles podiam eleger seus próprios candidatos, né? Então, assim, tem um vereador, Kewara, se eu não me engano, lá agora, justamente para isso, essa tentativa de ocupação do Estado. Mas isso é um problema estranho para o Zé Kewara, porque como o Zé Kewara, enfim, porque eles entendem que isso é uma via urgente, mas eles sabem que isso é que nem apagar fogo na floresta, sabe? Isso não vai dar em muita coisa. Eles não acreditam. Os Zé Kewara são profundamente, como a maioria das populações indígenas, assim, no geral, são profundamente descrentes do processo eleitoral, da representação estatal. Enfim, inclusive, então, esse que é um ponto, né? Assim, ser descrente não quer dizer que você não tá ali, né? Esse que é o ponto. Eles não têm grandes esperanças. Eles não acham que vamos reformar. Pronto, vamos eleger a Sônia Guajajara e tá resolvido o problema dos indígenas no Brasil. Mas, por exemplo, eles apoiaram massivamente, fizeram campanha na região local pela campanha da Sônia Guajajara, porque eles entendiam que era fundamental uma indígena ter uma votação expressiva para que pudesse outros indígenas entrarem na política. Mas ao mesmo tempo eles acham que isso não vai dar muita coisa. Mas assim, é isso. É porque teve uma coisa que você falou dessa ultramoralização da política, desse entendimento da política quanto quase um esforço moral existencial. Eu sou um militante, minha vida é dedicada a isso, como se fosse uma coisa meio redentora do indivíduo, né? Enfim, a relação do Zé Kewara com a política não passa por aí. Eles são muito pragmáticos com relação à política. Eles são muito mais do que a gente. A gente entende o nosso esforço político como uma coisa, nossa, eu me sinto bem por... Não, isso aqui eles são capazes de sentar com o cara do, sei lá, do PSL e falar, e aí, o que vocês podem oferecer? Porque para eles, no fim das contas, os brancos não tem muita diferença entre si, né? Não tem tanta... porque para eles foram massacrados pelo PT. Entendeu? Tipo, eles não conseguem ver o PT como do jeito que... Eles votaram, inclusive eles fizeram campanha para Haddad. Eles foram todos agora, tem foto no Facebook, se vocês procurarem lá, Sauarapi, Suruí, eles se pintaram todos pra guerra, todos, como eles foram pra guerra e foram votar. Sabe? Tipo, o voto e votaram no Haddad. Sabe? Tipo, porque eles achavam, é o menos pior dos mundos. Eles estão sempre nesse processo, né? Eles estão sempre nessa coisa de apagar um fogo. E eles acompanham, essa coisa que eles acompanham, a política... Os Zé Kewara são verdadeiramente viciados em tudo dos brancos, nesse sentido, né? Tipo, tudo dos brancos. Novela, política, eles amam novela e política, acho que são... É isso, e futebol. Mas eles assistem isso como quem assiste um filme. Eles comentam isso na aldeia, é impressionante, assim, nesses últimos 3 meses, assim, porque quando eu cheguei lá em 2010, na época da eleição da Dilma, eu não tinha luz elétrica ainda e eu não falava a língua direito, então eu não entendia muito bem o que estava se falando sobre as eleições na época. Hoje tem luz elétrica, todo mundo tem televisão em casa e eles falam disso abertamente. Eu entendo que eles estão falando entre si, comentando sobre si. E é impressionante assim, a forma como eles vão lendo o jogo político, né? É muito, eu acho muito mais consciente do que a maioria dos militantes que eu conheço fazem, né? Essa coisa de, olha, então, é isso, né? Vamos votar em quem tá menos pior, sabe? Isso. Mais uma questão para esse debate intertransdisciplinar que propõe esse ciclo, né? É justamente esse debate para mover, então, este nosso tempo, né? Mais alguma contribuição? Não? Não sei, acho que não. O legal é que também a gente segue à tarde, né? 2 horas a gente continua com esse debate. Então, não, eu fico pensando, fiquei com desejo de saber como eles avaliam as políticas sociais, né? Como é que lá a implementação das políticas sociais, os programas de transferência de renda, por exemplo, são avaliados por ele, e qual a relação deles no conceito de política, se atravessa essa experiência em relação aos programas, mexe com essa concepção de política ou cultura política deles. Pode ver?
Pode ser? Pode, sim. Tá bem. Então, o Zé Kiwara tem uma coisa fundamental. Na língua da Kiwara não tem uma palavra para pagamento, no sentido que a gente entende. Assim como pagar. Comprei esse copo de água, eu estou pagando por ele, uma relação capitalista. Eu dou R$10, você me dá esse copo d'água, acabou a relação. Né? O Zé Kiwara não existe uma palavra que designe esse tipo de transação. Toda transação entre o Zé Kiwara é designada pela palavra chamada wepu. Wepu é a palavra para vingar. Vingança. Vingança, vendetta. Né? Tipo, o epicatu, por exemplo, como eles traduzem, quanto é o preço disso? Eu falo R$10, eu falo o epicatu, é o preço certo disso. Né? Por que eu estou falando disso? Porque os programas sociais, que o Zé Kiwara tem uma percepção extremamente positiva, e para o Zé Kiwara é fundamental hoje em dia, não tem como se pensar a vida do Zé Kiwara sem esses programas. Esses programas são fundamentais na manutenção da vida orgânica, no sentido mais simples, né? Porque as pessoas dependem disso para comer. Boa parte dos estoques de caça estão destruídos, enfim, o processo de desertificação que vem de fora das fazendas já está comendo a terra indígena, entendeu? E aí, enfim, não tem como eles plantarem direito, então eles necessitam disso para conseguir comprar comida na cidade. Mas, ao mesmo tempo, eles compreendem que esses projetos são o que eles chamam de uma vingança pelo fato de o Estado brasileiro oprimi-los. Porque, por exemplo, eles dizem que, assim, o Zé Kiwara tudo... É uma palavra que, se você ficar no Zé Kiwara, você vai escutar muito, é kamig. Kamig é amassar, oprimir. Então, por exemplo, a cidade nos oprime. A cidade kamig, tipo, a cidade nos oprime a nossa aldeia. Então, a cidade tem que pagar para eles... Bolsa Família, aposentadoria, porque muitos deles se aposentam hoje em dia como trabalhador rural, e em 2014, como eles foram anistiados políticos, né, tipo, eles receberam indenização por isso, 14 deles receberam uma indenização bem magra, mas para os padrões locais foi uma grande indenização, só que logo dilui-se, né, porque você distribui para todo mundo da aldeia o dinheiro, ninguém retém dinheiro, então todo mundo ficou com R$100, sabe, uma coisa assim. Então, isso ficou muito evidente durante o processo de reparação da Comissão de Anistia, que eles entendem que esses pagamentos que chegam lá são uma vingança dos brancos. É um pagamento que eles têm que receber porque é uma vingança deles contra os brancos. Entendeu? E é uma relação interminável, porque esse pagamento nunca vai ser capaz de retribuir o dano que os brancos causam a eles. Então, por isso que isso fica também, por exemplo, quando você vê notícias... Os Xikrin, que são um povo Membengocré lá de Altamira, não é Altamira ali, é Cateté, uma região próxima, sempre fazem reuniões, classicamente faziam reuniões ali contra Belo Monte, Eletronorte, exigindo quantidades cada vez maiores de dinheiro da indenização. A lógica que estava... A leitura que os brancos fazem disso é que são pessoas, meu Deus, pessoas gananciosas, os índios são gananciosos, querem ter muito dinheiro. Não, na verdade, o que os caras estão cobrando ali é uma readequação do pagamento. Eles estão sempre reanalisando os impactos, os danos que a vida dos brancos causa a eles e falam, olha, isso aqui não é suficiente. Da mesma maneira, os Zé Kiwara acham que Bolsa Família é uma esmola, isso não é suficiente para retribuir o mal que vocês causam a gente. Meu filho virou alcoólatra, sabe? Meu pai morreu atropelado ali, sabe? Minha irmã foi estuprada na estrada. Eu tô falando coisas que aconteceram no Zé Kiwara no último ano. Entendeu? Esse é o tipo de situação que eles vivem. Eles fazem, cara, R$100 e poucos não paga isso. Então, até essa lógica dessas políticas sociais é entendida nessa lógica de guerra contínua com o mundo dos brancos. Perspectiva crítica é importante. Muito bem. Mais alguma contribuição? Alguém citasse, o colega seu de antropólogo, um grande nome, Eduardo Viver de Castro, numa entrevista que ele deu 6 meses atrás, ele dizia, bem, se nós reproduzimos aqui... Eduardo nunca acerta política, cara. E se Bolsonaro for eleito, as malas estão prontas, vou para fora. E não é bem a visão do povo indígena, né? Sim, mas... porque o povo indígena sempre esteve fora, né? Esse é o ponto, né? Tipo assim, para eles sempre esteve fora. Assim, para eles, a eleição do Bolsonaro é só como... A entrevista do Ailton Krenak, eu acho que é uma entrevista que serve de um contraponto... O Eduardo é uma pessoa profundamente pessimista, né? O Eduardo, assim, ele é profundo, eu digo isso porque isso é declarado dele, assim. Ele é um pessimista compulsório. Mas assim, apostava que o Bolsonaro não ia ser eleito, né? Ele dizia que não sou pessimista a esse ponto, né? Mas assim, então, os indígenas,
nesse caso, eles sempre estiveram fora. Para eles, como o Zé que eu estava desesperado. Eu estava desesperado entre o Zé que eu era vendo. Quando o Bolsonaro tomou aquela facada, assim, ali já estava decidido a eleição, né? Então eu falei, cara, ferrou, vou pro Paraguai simular minha morte e falar, me atender pelo nome de Ramon lá, sabe? Uma coisa assim, ficar escondido lá no Paraguai durante uns anos. E os caras falaram, não, cara, sempre foi assim, relaxa. Qualquer coisa tu mora aqui com a gente, criando galinha, porque aqui não vai dar nada, vai a mesma coisa. E a mesma coisa, assim, e é impressionante como eu vejo, por exemplo, nos movimentos de essa conexão meio lateral, porque, enfim, no Rio de Janeiro eu tenho uma relação profunda com os coletivos de favela, né? Assim, eu sou da periferia do subúrbio do Rio de Janeiro, enfim, tenho uma relação profunda com esses coletivos de favela, de arte favelada. E meus amigos da favela diziam a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, assim. Vocês viram o que está acontecendo no Rio de Janeiro agora, desde a intervenção? Isso começou em 2014, 2013, com a intervenção da Maré. Entendeu? Já era isso, esse cenário já era isso. Não vai mudar muita coisa. O que vai mudar é que você tem um governador cara de pau, sádico, que não tem mais vergonha de dizer, olha, o cara vai mirar na cabecinha e, sabe? É a única diferença mesmo para essas regiões onde a democracia nunca existiu, como eu disse, né? Tipo, a democracia não é um estado total, né? Assim, nesse lugar a democracia nunca existiu. Então, assim, não vai mudar muita coisa para essas pessoas. Assim, óbvio, você pode aumentar uma taxa, uma coisa e tal, mas pro Zé Kewara é a mesma coisa, né? Eles estão há 500 anos. A gente tá falando assim, as pessoas não têm, quando a gente fala de povos indígenas, esses números de... O Zé Kewara falando de 2.000 para 30 pessoas em 3, 4 anos. Assim, imagina, qual é o caso que a gente sabe de uma população moderna que sofreu um genocídio nesse nível? Sabe? Qual é o caso? Assim, imagina o tipo de relação o tipo de trauma social, vamos colocar assim, que isso causa uma população. Como é que essa pessoa cria uma filosofia justamente para entender isso, para dar conta desse tipo de aquilo que a Hannah Arendt chamava de o mal absoluto. A Hannah Arendt, o Walter Benjamin, quantos filósofos nós temos que se dedicaram a dar sentido a esse processo inominável que foi a Shoah? Né? E aí você tem uma população que todo mundo passou por isso, assim, todos eles, né? Ver o trabalho do Primo Levi, tipo, todo o Kewara é um Primo Levi em potencial desse processo, né? Então eles estão produzindo uma reflexão sobre isso, né? Então para eles, a gente já viu essa história antes, muito pior, sabe? É isso. Tem paralelos do Aimiri. Não, a do Aimiri é outro caso. 2.000 que foram massacrados, foram bombardeados em 68. Justamente para construir. Era o regime militar. É isso. O Aimiri é um dos casos, né? Por exemplo, os Nambiquara, que foram bombardeados com agente laranja, enfim. A lista, fora a máquina de contato, porque a gente tende a achar que genocídio é só contato bombardear, né? Porque, por exemplo, até na definição da letra fria da lei, quando você faz contato com populações de frágil condição epidemiológica, estando ciente disso, como foi o que aconteceu durante a Transamazônica, você está incorrendo em genocídio. Você sabe que essas populações não tinham condições epidemiológicas de aguentar ver um homem branco. Nós somos bombas, somos guerra tóxica, né, para essas pessoas. Né? Enfim, e o Estado brasileiro forçou deliberadamente, até bem pouco tempo forçava deliberadamente esse tipo de relação. E, pelo visto, vai voltar a fazer isso. As questões, amigos meus que trabalham na frente de isolados dizem que existe uma pressão para isso. Enfim, isso. Há muitos desafios, né? Muitos aprendizados, enfim. Filme de terror. Um que é de verdade. Gratidão, Orlando, pelas tuas contribuições, pelo teu estudo, pela tua dedicação, que siga com esse propósito. Né? Que bom que a gente está aqui participando deste ensaio, né? E a gente... sim, nossa gratidão por tudo isso. Então, aqui fica nossa sintonia e parceria que segue, né? O IHU acolhe, então, segue acolhendo as suas contribuições. Nós temos um intervalo para o almoço, às 2h retornamos, daí para uma discussão a partir das juventudes, né? Esse novo tempo a partir das juventudes. Fica o convite para quem quer participar de um pequeno piquenique lá no lago, vamos ter um tempo para isso também. Então a gente a gente vai convivendo um pouquinho, quem quer, se quiser ter um almoço mais frugal,
pode ser aproveitada de todo o tempo do almoço para isso, né? Mas sempre tem a partilha que se amplia, tá bem? Então, e às 2h retornamos. Muito obrigada a todas as participações daqui e de lá, né?